Então, começando a gravação, bom dia. Eu vou gravar essa aula aqui para poder disponibilizar lá no WhatsApp, né? Por quê? Porque a minha ideia é que a gente tenha duas aulas de clima, né? Ou seja, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Essa primeira parte é a aula de clima e tempo 1, ou seja, a gente vai apresentar os conceitos básicos dessa parte da matéria, e a aula 2, a ideia é de discutir um pouquinho sobre os fenômenos de mudanças climáticas e coisa e tal, que também são muito cobrados no vestibular. Tá? É importante, quando eu falo sobre conceitos básicos, vocês entenderem o seguinte: tem algumas pessoas, não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Ah, eu leio reportagem e coisa e tal, então eu já estou meio que pronto para as aulas, para a prova de geografia e de história. Né? Eu não sei, assim, muitas pessoas veem geografia e história como um conteúdo de atualidades. Né? Agora, não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, mas tem muita gente que é assim, desde lá da minha época, eu sou uma pessoa informada e coisa e tal. Bem, é importante realmente, como vestibulando, vocês estarem sempre atentos ao que está passando na televisão, na mídia de uma forma geral. A televisão menos, né, hoje em dia, né? Mas o que está passando na mídia, o que está passando, então, de vez em quando, entrar nas plataformas de noticiário, tipo CNN, BBC, né, própria Globo, né, o G1, entra lá para ver o que está discutindo, né? Aí a pessoa, não, mas é muito chato, só política e Bolsonaro e papapá. Sim, mas de certa forma, se você for apurar lá direitinho, você vai ver os assuntos que são de interesse, que estão pautando, né, o país naquele momento. Então, por um lado, é muito importante você realmente dar uma olhada naquilo ali. Né? Eu, por exemplo, sempre recomendo, todos os sites têm, né, geralmente, abas. Né? Então, tem a aba lá de internacional, tem a aba de economia. Né? Então é interessante você não ficar só seguindo o que está ali na manchete principal, e nessas abas também. Né? Vai lá no que está acontecendo na questão internacional. Aí os caras vão falar sobre. Vai falar sobre o Oriente Médio, vai falar alguma coisa sobre os Estados Unidos, vai falar alguma coisa na Europa. Aquelas notícias ali, elas são importantes, porque elas estão pautando a questão internacional. Tá? Então, para o aluno, para o vestibulando, isso guia mais ou menos aonde ele vai estudar. Agora, a mídia, de uma forma geral, não só a mídia como a internet, a televisão, mas até o próprio jornalismo, ele tem um ponto muito ruim, que é o quê? Ele lida com um público muito amplo. Né? Então, ele tem que trabalhar os conceitos de forma bem superficial, tá? Às vezes beirando a questões erradas. Então, o que acontece? Se, por um lado, é interessante o aluno realmente dar uma olhada na mídia e estar sempre antenado do que está acontecendo, é aqui, na sala de aula, nos livros didáticos e coisa e tal, que o cara vai ver os conceitos básicos. Ele vai entender, né, a base da informação para que ele, inclusive, possa julgar o que ele está lendo nas reportagens e por aí vai. Então, né, um dos assuntos mais relacionados na mídia e sempre está passando na televisão de alguma forma são as questões relacionadas a mudanças climáticas. Né? E é legal, porque existe uma discussão na mídia muito grande, que é as mudanças climáticas, elas existem, elas não existem, é mito, é fato. Né? É interessante esse tipo de discussão. Tá acontecendo, porque a gente começa a perceber como uma coisa na mídia é bem diferente do que acontece, por exemplo, na comunidade científica. Tá? Hoje em dia, na ciência, na comunidade científica, entre os geógrafos, os meteorologistas do mundo todo, os físicos, e todo mundo que estuda de alguma forma o clima, né, é meio que consenso de que o clima da Terra está mudando. Né? E aí você vai ver os trabalhos científicos, a maioria, assim, 99%, vão para esse lado de pensamento. Tá? Mas, professor, você acabou de falar 99%. Sim, porque sempre tem aquele 1% que questiona, que vai para outro lado e coisa e tal. Tá? Mas, de uma forma geral, dentro da comunidade científica, né, e aí isso que é um conhecimento científico, ele tem que ter um respaldo da comunidade científica como um todo. Tá? Você não tem muita discussão em relação ao fato de que o clima realmente está mudando num ritmo muito mais rápido do que a gente via, né, em outros tempos, tá? Principalmente quando a gente analisa geologicamente o tempo da Terra. Tá? Peraí que tem gente aqui.
Eu não sei se eu consigo. Eu acho que. Ixi, eu acho que a pessoa pediu para entrar e eu apertei o botão errado, eu acho. Ah, não, entrou. Bom dia, Camille. O som tá bom para você aí? Você pode mandar no chat, tá? Qualquer coisa, tá? Continuando aqui. Então, pessoal, de certa forma, quando a gente vê na mídia, tá? Quando a gente vê na mídia uma certa discussão, né? Existe, não existe mudança climática, o ser humano provoca ou não provoca essa mudança, isso é uma coisa muito mais da mídia do que da comunidade científica como um todo. A comunidade científica como um todo já existe um consenso de que essas mudanças ocorrem e de que o ser humano tem um papel importantíssimo, tá, nessa mudança. Tá? E a gente vai ver agora, ao longo dessas duas próximas aulas, exatamente essa questão, tá? De onde é que o ser humano está mudando, tá? Quais são as provas que mostram que o ser humano está, né, mudando mesmo o meio ambiente, tá? E por que diabos o pessoal fala de aquecimento global se hoje está um frio lamparão, né? Que desgraça é essa que o pessoal vive falando de aquecimento global, eu estou congelando aqui, né? Em pleno julho, tá? E a gente vai entender o quanto essa questão de aquecimento global, ela também é mal entendida de uma forma geral, tá? Ou seja, aquecimento global pode, por incrível que pareça, levar a frio, principalmente em alguns lugares específicos da Terra, tá? Beleza, gente? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou projetar um slide aqui, tá? E aí qualquer coisa que vocês quiserem me interromper, aliás, eu nem falei, né? Como que a dinâmica da minha aula funciona, né? Eu já vi aí, por exemplo, que a Mariana, né, ela conversa, não tem problema de falar no microfone, isso é bem bacana, tá? Mas eu convido também a Maria e a Camille, se vocês quiserem interromper a qualquer momento a minha fala, tá? Vocês podem interromper, não fiquem, né? Tô sem jeito, ele está empolgado ali falando e coisa e tal. Não tem problema, tá, gente? Pode interromper a hora que quiser, porque a aula fica muito mais dinâmica quando a pessoa, tá? Ela tem aquelas perguntas e para mim, aí a gente estava falando sobre professor e coisa e tal, a gente estava falando sobre aula. Não sei se alguém também trabalha com aula. Vocês já chegaram a dar aula, alguma coisa assim? Se não, Não. não, né? Assim, eu posso falar por experiência própria. Toda vez, tem professor que não gosta, né? Pode ter professor que não gosta de ser interrompido, coisa e tal, mas assim, para mim, toda vez que o aluno pergunta, é uma certeza, tá? É uma certeza de que o cara está pensando naquilo que eu estou falando, né? Então, para mim, é um motivo de muita alegria quando o aluno para, pergunta, e não existe pergunta idiota, tá? Tá bom, existe pergunta idiota, tá? Mas, assim, a gente dá risada e segue em frente, tá? E a melhor da pergunta idiota é que, se for muito idiota e todo mundo dá risada, o aluno nunca mais esquece aquilo ali, tá? Então, os outros até vão esquecer, mas o aluno não vai esquecer aquele assunto nunca mais, tá? Então, tipo assim, na boa, pode interromper a hora que quiser. E aí, se vocês, né, não quiserem interromper via, né, áudio, vocês podem mandar via chat, que mesmo aqui na apresentando eu vou conseguir ver na outra tela aqui, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu vou compartilhar aqui. Tá direitinho aí, né? Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver sim, professor. Show. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que falar deste assunto, tá? Que é básico, é conseguir diferenciar dois conceitos: a ideia de tempo e a ideia de clima. Tá? Qual é, para vocês, tá, a diferença entre tempo e clima?
por exemplo, previsão do tempo, né? E mudanças climáticas são coisas distintas. Qual seria a diferença entre tempo e clima? Pode falar agora. Tempo é uma coisa mais momentânea, tipo assim, como vai ficar o tempo hoje? E clima é uma coisa mais geral, tipo, acho que temperado, ou não sei, acho que é isso. A sua resposta está muito boa, né? É, a gente está falando, quando a gente fala sobre tempo e clima, a gente fala um conceito muito caro à geografia, muito importante à geografia, que é o conceito de escala, né? Então, muitos dos conceitos que a gente estuda em geografia, principalmente nessa geografia física, mas também ela é importante para a geografia social, é a ideia de escala, tá? Porque a gente está trabalhando sobre escalas distintas, escalas diferentes. Então, pode ser tanto a escala em espaço, tá? Quanto a escala em tempo, tá? Então, por exemplo, muitos fenômenos na geografia física, como, por exemplo, o intemperismo, a questão de desgaste de uma rocha, né? Você entender que o relevo ele é dinâmico, ele está modificando-se com o tempo. Tá? Porque para a gente, ser humano, isso não parece tão visível. Tá? Porque a gente está falando de uma escala de tempo de milhões de anos. Assim, é uma escala muito maior do que a escala de tempo da vida de um ser humano. Né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia. As bactérias, elas têm uma vida média, ou seja, uma bactéria unitária, ela vive em média 20 minutos. É o tempo de vida de uma bactéria, 20 minutos. Então, imagine que você é uma bactéria dentro do corpo de uma pessoa. Né? Então, a vida inteira da bactéria, aquela pessoa vai mudar, ou seja, você vai ter alguma mudança significativa na sua aparência? Em 20 minutos, normalmente não acontece grandes mudanças. Tá? A não sei que vai lá, corte cabelo, raspe, mas mesmo assim, numa forma de envelhecimento, por exemplo, você em 20 minutos não envelhece nada. Né? Mas é o tempo geral de uma bactéria. Então, se, por exemplo, você é uma bactéria no corpo de uma criança, facilmente você poderia imaginar que aquela criança é daquele jeito, sempre foi, sempre vai ser. Por quê? Porque eu vivi a minha vida toda e vi aquela criança e não mudou nada. Na verdade, eu até conversei com os meus pais, os meus avós, né? E a criança continua a mesma coisa. Olha só, precisaria passar milhares de gerações de bactérias diferentes para aquela pessoa ter alguma mudança significativa. Bem, dentro dessa minha analogia, o ser humano em relação à Terra é a mesma coisa, tá? O ser humano é a bactéria e a Terra seria a pessoa, né? Então, a Terra ela muda, ela é fluida, ela está o tempo todo se modificando, mas em uma escala muito maior do que a que o ser humano pode ver. Né? Isso quando eu estou falando sobre a geologia, quando eu estou falando sobre a litosfera. Mas, se a gente parar para pensar direitinho, a Terra, né? A Terra não é só a litosfera, não é só a parte física da Terra. Ela também tem a hidrosfera, que é a parte líquida, o conjunto de oceanos, rios e tal, e ela tem a atmosfera, que é essa camada que reveste o planeta. Tá? Então, a atmosfera, como um todo, ela também leva um tempo para se modificar, menor, bem menor do que o tempo da geologia. Tá? Mas mesmo assim é maior do que o que a gente vê no nosso dia a dia. Então os cientistas resolveram fazer o quê? Espera aí rapidinho, pessoal, acho que não sei se alguém entrou. Espera aí rapidinho, acho que Não, professor, fui eu. não, sim, desculpa, foi aqui nos comentários, é que eu estou com o som ligado, mas tá bom. Então, basicamente, o que acontece é isso. O que a gente observa, pode continuar mandando, tá, gente? Não tem problema não, porque eu agora já me liguei que é comentário. Então, o que acontece? Basicamente, o que a gente pode observar é que a atmosfera ela tem um dinamismo que também tem uma escala de tempo
maior do que a vida de um ser humano, em média, né? Então, dificilmente a gente vê mudanças estruturais da atmosfera em uma escala da vida de um ser humano, ou, né, em poucos meses, em poucos anos. Então, os cientistas, principalmente os meteorologistas, os estudiosos da atmosfera, eles fizeram o quê? Não, a gente precisa saber dividir essas escalas, né? Então, você tem a ideia de tempo, que é como, né, acho que foi a Maria que falou, né? Falou corretamente. O tempo seria o formato, seria a estrutura da atmosfera, as condições atmosféricas de momento, tá? Ou seja, de hoje, de amanhã, daqui uma semana, a gente chama isso de tempo, tá? Agora, as condições atmosféricas numa escala longa, tá? Pelo menos aí, joga aí pelo menos 30 anos, tá? Isso a gente vai chamar de clima, tá? Ou seja, o clima é um padrão atmosférico mais constante, tá? E o tempo é esse padrão atmosférico com elementos climáticos que estão se modificando todo dia, tá? Isso, aliás, é muito importante as pessoas entenderem. Por quê? É básico, mas é muito importante. Quando a gente está falando sobre mudanças climáticas, como vocês podem ver aí nesse gifzinho que eu coloquei, a gente tem que analisar aqui, ó, deixa eu ver, aqui, esse aqui. Basicamente, a gente tem que analisar. Aí. Vocês podem ver esse aqui, tá? Melhor. Basicamente, a gente tem que analisar as mudanças em uma escala de tempo bem, né, grande, ou seja, ao longo de décadas, tá? Então, o que a gente pode observar... Espera aí rapidinho, agora teve um barulho aqui de novo. Professor, você está apresentando alguma coisa aí? Para mim não apareceu. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa aqui? Não apareceu? Não. Responde aí, meninos, se está aparecendo para vocês. Espera aí, vou... Agora ele parou, mas estava apresentando, sim. É porque eu estava com a sua imagem na tela do computador. Aí agora eu saí para poder ver. Para ver que não apareceu. Ah, é porque não está fixado, não? Às vezes a conta dele está fixada, porque ele estava falando. Espera aí, vou repetir aqui o processo. Vou repetir o processo e você diz aí se vai aparecer. Apareceu para você? Tá carregando. Apareceu na tela? Peraí. Apareceu, agora apareceu. Ah, legal. Então, peraí. Eu vou fazer só uma mudança aqui na configuração, porque entrou alguém aqui, mas eu demorei para responder, eu acho que a pessoa desistiu. Então eu vou ver se eu faço uma pequena mudança aqui para poder ver as pessoas entrando. Rapidinho, só um minutinho. Foi a Micaela, vou pedir para ela pedir de novo, tá bom? Tá. Beleza. Agora eu posso ver quando a pessoa entrar aqui. E vocês estão conseguindo ver direitinho aí a apresentação, estão vendo? Tá aparecendo, para mim tá. Tá todo mundo aparecendo direitinho? Show. Então vamos lá. Então, basicamente, coisas das tecnologias, né? Então você fala com a Micaela que quando ela entrar aqui eu consigo ver agora, tá? Ela pedindo a... Ela entrou, professor. Entrou? Conseguiu entrar? Entrou. Beleza, show.
Então, pessoal, basicamente, esse conceito ele é bem basicão mesmo, mas ele é muito importante para o entendimento geral desse conteúdo. Por quê? Porque as pessoas confundem. Quando os cientistas estão falando sobre mudança climática, né? Aí, quando a gente fala sobre fenômenos que são climáticos, como o fenômeno de aquecimento global, as pessoas elas acabam. Uma das discussões mais comuns, uma das coisas que a gente mais ouve é isso. Professor, mas peraí, como assim mudança climática se eu estou hoje sentindo frio? Pô, você está sentindo frio hoje porque é uma condição atmosférica de momento. Ou seja, isso está dentro da escala de tempo. Tá? Quando eu falo sobre aquecimento global, eu estou falando dentro de uma escala climática, ou seja, eu estou falando em uma escala, né, temporal maior. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, deixa eu ver se eu acho que. Quando a gente pega, por exemplo, um gráfico de mudança de temperatura global, tá? E aí você tem temperatura nesse eixo, tá? E você tem você tem tempo mesmo, ou seja, passar dos anos, né, nesse eixo horizontal. O que você pode ver é que, ao longo dos anos, a gente vai marcando as temperaturas e elas, horas, são mais altas, horas são mais baixas, né? Porque isso é a variação sazonal, normal, né, do clima do planeta Terra. Tá? Existem vários fatores que vão interferir. Agora, quando os cientistas dizem, olha, nós estamos vendo uma projeção de aquecimento global, o que eles querem dizer é o seguinte, que ao longo da escala de tempo, ao longo dos anos, eles estão vendo uma tendência de alta nas temperaturas. Às vezes, você pode até ter uma temperatura baixa em algum ano, mas quando você vai pegar a escala de medição, você vem observando uma crescente nesse processo. Tá? Então, assim, esse conceito de tempo e clima é muito importante para a gente entender a diferença entre estar fazendo frio hoje aqui no Brasil, tá? E a Terra como um todo está num processo de aquecimento. Tá? E a gente vai ver mais para frente que a temperatura, as condições de tempo de uma determinada região são influenciadas por diversos fatores. Muitos desses fatores são fatores locais. Tá? São fatores locais. Então, a gente entender direitinho por que hoje faz frio aqui e por que os cientistas estão falando de aquecimento global, tá? A gente tem que entender basicamente essa diferença entre tempo e clima. Beleza, gente? Tranquilo? Posso passar para o próximo? Alguma dúvida? Tá? Só para voltar aqui, esse gifzinho aqui, tá? Ele está falando, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a evolução de temperatura, tá, da Terra ao longo dos últimos 100 anos, tá? Onde a cor azul é a cor mais fria, de temperaturas médias locais mais frias, e a cor vermelha é a temperatura média, né, de temperaturas mais quentes, ou seja, quase 2 graus mais quente do que era no início do século XX. Tá? Ou seja, hoje a temperatura em algumas regiões da Terra estão, em média, 2 graus mais alta do que a temperatura média 100 anos atrás. E aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas 2 graus não faz diferença nenhuma. Tá? Não faz diferença nenhuma dentro da temperatura local, da região que você está, da situação de momento. Quando a gente fala sobre temperatura média da Terra, 2 graus ela vai ter uma interferência muito grande em toda a dinâmica da atmosfera terrestre. Porque, no final das contas, o que a gente está falando é disso. A gente está falando sobre mecânica de fluidos, ou fluidos. Né? Ou seja, a gente está falando sobre como a atmosfera ela se desloca, ela se movimenta. Tá? E um dos fatores mais importantes, né, um dos motores desse movimento é a temperatura. Então, se você tem uma variação de temperatura, isso vai interferir diretamente no deslocamento da nossa atmosfera. E não só da nossa atmosfera, mas também dos oceanos, tá? Que são outros importantes fatores, um outro importante fator de interferência no clima. Beleza, gente? Continuando aqui.
Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu fiquei agora com medo se vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Estão todos me ouvindo, né? Beleza, show. Então, a outra pergunta interessante que eu já ouvi de alguns alunos também é por que se gasta tanto dinheiro e por que é tão importante prever o tempo? E aí, neste caso, eu estou falando da condição atmosférica de momento, né? É interessante porque o Brasil, por exemplo, hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está fazendo mágica hoje, tá? Por que ele está fazendo mágica? Ele consegue um nível de acerto de previsão de tempo alto e ele está usando um computador que tem quase 20 anos já. 20 anos é exagero, mas ele já tem uns 10 anos de uso. Ele é um supercomputador, tá? E ele já está assim, funcionando super remendado. Por quê? Porque já deveria ter sido trocado. A média de troca desses supercomputadores, até porque você imagina só, imagina você usar um celular de 10 anos atrás. Já pararam para pensar? Se eu tivesse hoje usando um celular de 10 anos atrás. Tem gente até que usa, né? Mas é claro que você estaria fora de vários recursos novos que acontecem. Peraí, um minutinho. Ou seja, você estaria fora de vários recursos, né, que os celulares modernos hoje praticam. Então, imagina agora um supercomputador, ou seja, um computador que é feito para produzir milhões de cálculos por segundo. A cada ano saem novos supercomputadores que são, né, muito mais avançados do que os anteriores. E para que se compra esses supercomputadores? Porque eles fazem cálculos, tá? Que vão ser utilizados em vários campos científicos. Tá? A ciência trabalha muito com isso, com modelos matemáticos. Tá? E esses modelos, quanto mais complexos eles são, maior é a necessidade de você ter um poder de processamento de dados. E, basicamente, gente, a meteorologia é isso. Meteorologia, como eu falei para vocês agora há pouco, é dinâmica de fluidos. Se você conseguir capturar todos os dados da natureza e fazer os cálculos físicos necessários, você consegue prever claramente como é que aquele corpo de gás vai se comportar. Tá? Então, existe toda uma física matemática, tá? Toda uma física e uma matemática já bem definida. O que vai limitar a sua capacidade de previsão do tempo é quantos dados você colhe no campo, né? Então, quanto mais estações de meteorologia você tiver, mais próximo da realidade você vai estar capturando os dados, e também a capacidade de cálculo, ou seja, pegar aqueles dados e calcular o comportamento da atmosfera. Tá? Então, quanto maior for a capacidade de cálculo, então, quanto melhor for o computador que a gente tiver para calcular esses dados, melhor vai ser a previsão de tempo. Melhor vai ser a previsão do tempo. Tá? E eu digo que o INPE faz hoje mágica, por quê? Porque a gente realmente está com o computador funcionando na rabeira mesmo para parar de funcionar. Tá? Eles já fizeram uns get lá no computador, que metade do computador foi desligada, para outra metade continuar funcionando, eles ficam retirando servidores de uma parte e colocando em outro. Né? Isso por quê? Bem, isso porque o INPE sofre a mesma coisa que várias outras partes da ciência do Brasil hoje sofrem, né? Sucateamento. Ou seja, na verdade, quando a gente fala assim sobre problemas do Brasil como um todo, né, é importante a gente entender o seguinte: o Brasil nunca foi uma Noruega, tá? Então, o Brasil nunca foi uma Suíça, o Brasil nunca foi uns Estados Unidos na pesquisa, né? Ou seja, a gente sempre teve vários problemas de investimento, de importância nas universidades, na área de cultura, né? A gente sempre teve esse problema. Esporte, toda a Olimpíada é a mesma coisa. Se a gente tivesse tido mais investimento, papapá. Por quê? Porque, de certa forma, a gente carece de investir em várias áreas da sociedade como um todo. Tá? Agora, em especial, principalmente, né, de alguns anos para cá, tá, a gente tem tido um sucateamento de várias áreas, né, de forma gritante. Tá? Então, tipo assim, isso tem vários fatores. Tá? Tem fator de opção de governo, né? Ou seja, o próprio governo optou em investir em algumas áreas em detrimento a outras. Né? A gente tem uma questão de crise econômica, ou seja, o Brasil como um todo está desenvolvendo menos riqueza, consequentemente, essa riqueza vai menos para
determinadas áreas do conhecimento, para determinadas áreas da sociedade. Então, assim, a gente pode fazer várias críticas. Tá? O fato é de que em vários lugares, em vários setores da economia brasileira, a gente tem muito pouco investimento. A previsão do tempo é uma delas. Tá? E aí a pessoa vocês podem estar perguntando assim, pô, professor, mas que se foda, né? Pô, a previsão do tempo. Tem tanta gente passando fome, por que eu vou pensar em gastar dinheiro, por exemplo, comprando um supercomputador para saber se amanhã vai chover ou não vai? Né? Essa é a questão. Tá? Qual é a importância de se prever o tempo? Eu acho que é para a gente também se planejar. Eu não sei se a palavra se planejar, mas assim, sabendo qual, não só nessa parte, eu acho que também vai impactar na natureza, pode ter algum efeito, alguma coisa, mas assim, enquanto nós pessoas, pra gente que sai para trabalhar, às vezes sai num sol quente, quando volta tá um frio danado. Uhum. Mais alguém? Mais alguma ideia? Não, só para complementar o que o Mariano falou, eu concordo. Acho que é uma questão de prevenção mesmo. Por exemplo, falaram que essa semana ia fazer muito frio. Aí o prefeito de Campos foi e liberou alguns lugares para o pessoal que mora na rua para poder se aquecer, né? Ficar lá. Então, eu acho que é por uma questão mesmo, assim, de prevenção. Então, mas assim, um supercomputador desse, por exemplo, um Cray 1, como, por exemplo, a gente compra, hoje em dia tem supercomputadores, existem empresas especializadas na produção desses supercomputadores, né? Um computador desse está aí na casa de 3, 4 bilhões de dólares, né? E um computador desse não funciona, você precisa ter uma rede de estações meteorológicas espalhadas pelo país que tem que ser mantidas. Você tem também que ter uma rede de satélites que vão também conferir vários dados importantes para a meteorologia. Então, se você botar aí na escala aí, alguns desses satélites também estão na ordem de bilhões de dólares. Então, vocês acham que o investimento na casa de bilhões de dólares, né, valeria para essas questões que vocês estão falando aí? Eu acho que vale, professor. Porque, tipo assim, o meu pensamento ainda está um pouco, tipo assim, está direcionado às questões, assim, do nosso planejamento do dia em questão do tempo, nessa parte, entendeu? Tipo assim, às vezes, de ajuda, como a Maria falou, dos moradores de rua, né, de abrir espaço, das pessoas se moverem, mas eu sei que assim, isso é muito importante, mas eu sei que também esse evento, assim, de ter, né, investir em tecnologia deve ter um efeito muito maior na natureza de prevenção, tipo assim, a gente viu que mudou o tempo, teve, acho que foi em Saquarema, que o mar avançou. Eu não sei, mais ou menos, acho que é por isso, mas eu não sei, não tô sabendo me colocar muito bem. Mas deve ter algo assim, muito maior, né, por detrás. Assim. E também tem, tipo assim, por exemplo, quando a gente sabe que vai fazer muito calor, aí tem lugares que tem tendência a ter queimada, essas coisas assim, você já pode ligar um sinal de alerta para dizer, olha, pode ser que aconteça aqui. Bem, eu acho que é isso. Olha, eu gosto realmente bastante da forma que vocês pensam o mundo, né? Mas, assim, eu tenho que falar, na verdade, principalmente em geografia, em história, em muitas dessas áreas que envolvem o ser humano, quando vocês quiserem a resposta correta de muitas das coisas que acontecem, vocês devem sempre seguir o dinheiro. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Aonde está o dinheiro? Né? Normalmente, muitas das ações e dos movimentos históricos e sociais, né, eles têm uma motivação muito mais ordinária do que gloriosa. Uma coisa assim, olha, fantástica. Depois os caras escrevem a história de forma gloriosa para ficar bonitinho, né, para não dizer assim, olha, o cara estava atrás de dinheiro. Tá? Então, tipo assim, a mesma coisa é o investimento hoje na ciência. E isso é triste, tá? Isso é triste, porque a ciência, e aí eu compartilho com vocês, para mim, a ciência, como uma forma de conhecimento, ela deveria estar
pautada na melhoria da qualidade de vida do cotidiano das pessoas. E não só na melhoria da qualidade de vida do cotidiano das pessoas, como também, né, no entendimento da sociedade e do mundo que a gente vive. Tá? Mas, infelizmente, hoje, a ciência ela é um fruto também do capital. Ela também é fruto do lucro. Na verdade, gente, eu estou falando sobre clima, porque a gente está falando basicamente dessa parte de geografia física, mas tudo que envolve a sociedade, né, ela não foge da lógica capitalista. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. E veja o próprio nome, o nome da estrutura política, econômica e social que nós vivemos, capitalismo. Ou seja, está no nome, a busca do capital, a busca do lucro. Então, hoje, por exemplo, quando um produtor agrícola ele vai plantar um grão, ele não vai plantar um grão para alimentar as pessoas, por exemplo, né? O objetivo dele não é alimentar as pessoas ou se alimentar. O objetivo dele é o lucro. O lucro. Se aquilo vai dar lucro... Professor, que agora eu vi até uma reportagem falando que a frente fria está estragando as plantações, que vai subir, que estão congelando. Eu vi até uma plantação de couve. E assim, lembrando da pandemia, eu lembro que no começo da pandemia, eu moro perto de um atacadão, né? E aí não tinha álcool, e aí ficou uma luta para a gente comprar álcool. E meu esposo chegou a comprar álcool, meio litro de álcool, por R$30. Então, assim, gente, esse povo não tinha esse álcool no estoque? Claro que tinha, mas aproveitou a desgraça para ganhar dinheiro em cima. Então, é uma lógica capitalista, oferta e procura. Né? Então, a gente tem que sempre, quando o pessoal fala assim, professor, esse negócio de capitalismo, socialismo é chato, papapá. Sim, mas é uma forma de você entender a sociedade em que você está inserido. Né? Por quê? Porque muitas das coisas que você vê no seu cotidiano, elas foram pautadas pela estrutura social que nós vivemos. Tá? Mas existe outra forma de viver? Existem outras formas. Acreditem, se quiser, o capitalismo não existiu sempre. Né? E muito provavelmente não vai existir para sempre. Tá? Então, tipo assim, eu só estou dando essa rodada para mostrar, por exemplo, sobre esse assunto, previsão do tempo. Por que se gasta tanto dinheiro com previsão do tempo, comprando supercomputadores, instalando estações, né, criando satélites? Porque vai ter um retorno financeiro isso. Isso tem que ter um retorno financeiro. Então, de certa forma, dentro da lógica do capital. Tá? Então, por exemplo, quando vocês falam assim, para a pessoa se planejar, se ela sabe que ela vai sair, isso é um reboque, isso é um paliativo, é um bônus. As pessoas como eu e vocês saberem se hoje vai fazer frio, se não vai fazer frio, isso é um bônus. A questão primordial da previsão do tempo não é a pessoa do dia a dia. Ela está dentro de uma lógica econômica do país. Então, vejam vocês, hoje, mais ou menos 10%, 12% do PIB brasileiro é basicamente setor primário, o setor agrícola. Tá? Quando a gente junta aí toda a cadeia produtiva de alimentos, transporte, empregos envolvidos e coisa e tal, tá? A produção agrícola no Brasil comporta quase 40% do PIB brasileiro. Ou seja, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Ou seja, é aquele cálculo que estabelece, né, a riqueza gerada pelo país. Então, se a gente para pensar, quase a metade de toda a riqueza que o Brasil gera vem do campo, vem da agricultura. E a agricultura depende muito do quê? Né? Depende do clima. Então, você saber se aquele ano vai ter um clima ameno, se aquele ano vai chover o suficiente, se aquele ano, né, nós vamos ter frios intensos com geadas, isso é muito importante para o agricultor, tá? Para ele poder fazer toda a sua estratégia de plantio. Tá? E aí, quando eu estou falando sobre agricultor, por exemplo, a Mariana falou sobre a questão da verdura e coisa e tal, que chega para a gente, né? Ou seja, bem ou mal, a verdura é aquela produção cotidiana, que quando vai mal ou choveu demais, a gente vê claramente isso acontecendo aonde? No supermercado. Mas o que eu estou falando aqui é que no campo, e aí você
provavelmente ainda ter tempo para estudar isso, algum professor ainda vai falar isso com vocês. No campo, a gente tem dois lados. A gente tem o lado desse pequeno produtor, né? Do cara que produz verdura, do cara que produz feijão, do cara que produz arroz, que são gêneros que o brasileiro consome. Tá? E nós temos o agronegócio. Tá? O agronegócio é outra coisa. A gente está falando de grandes propriedades de terra, nós estamos falando sobre forte investimento de capital, a gente está falando de produção em escala industrial. Né? E muitas das vezes esse cara, quando ele vai produzir isso aí, né, ele vai produzir um gênero agrícola de importância internacional. Por quê? Porque ele não vai produzir para o mercado interno, ele vai produzir para fora, para poder vender a dólar. Né? Então, o Brasil hoje é o maior produtor do mundo de soja. Né? Quem aqui come soja todo dia? Alguma de vocês já comeu soja na vida? Já viu um grão de soja, como é? É soja para exportar, né, professor? Exatamente, ou seja, a soja ela não fica aqui no Brasil. Ela vai toda para fora, ela vai principalmente para a China, onde parte vai virar alimento para pessoas e parte vai virar ração para animais. Né? Então, basicamente, quando a gente está falando sobre agronegócio, a gente está falando desse volume absurdo de capital. E esse agronegócio também precisa muito saber da previsão do tempo. E não é a previsão do tempo de amanhã, é a previsão do tempo daqui 3 meses, 4 meses. Então, assim, é uma previsão que requer uma tecnologia muito grande. Tá? Então, o Brasil já investiu bastante nesse negócio, tanto que a gente melhorou bastante a nossa previsão do tempo. Tá? Só que o que acontece? Hoje, ela está sucateada também. Tá? Ou seja, o investimento governamental quase que zerou. O INPE, por exemplo, é um instituto que tem recebido uma parcela muito pequena da verba. Eu posso dizer de cadeira, porque a gente vive o cotidiano lá, por exemplo, do IFE, a gente vê como o IFE tem recebido cada vez menos verbas. Tá? Então, hoje, por exemplo, o que a gente recebe de verba para manutenção do instituto é coisa de 30%, 40% do que era há alguns anos atrás. Tá? Ah, mas tem pandemia e coisa e tal, então os gastos são menores e coisa e tal. Tem esse ponto aí, mas ano após ano a gente tem visto uma queda considerável dos investimentos na área de ciência, tecnologia. Tá? E isso tem uma consequência séria, inclusive na economia também. Se esse supercomputador que eu falei para vocês parar de funcionar, a gente não vai conseguir mais prever o tempo e, principalmente, esse setor agrícola, né, que é um setor que hoje desenvolve quase 40% do PIB brasileiro, ele vai sofrer graves problemas. No Brasil, a gente ainda tem um outro ponto importante. A principal fonte de matriz energética do país é a hidráulica. Ou seja, basicamente, a energia no Brasil é produzida por hidrelétricas. Né? E essas hidrelétricas, elas são o quê? São grandes barreiras que impedem, né? Ou seja, que criam uma barreira no rio, cria-se um lago, né? E a passagem dessa água pela barreira, pela barragem, né? Por turbinas, vai gerar a energia elétrica. Tá? Então, hoje, a matriz energética brasileira é pautada em hidrelétricas. Agora, vale lembrar que a hidrelétrica só funciona com a água do rio. E a água do rio no Brasil vem da onde? Principalmente de regimes de chuvas. Então, você saber se vai chover, se não vai chover, se a gente vai ter um ano mais seco, se a gente vai ter um ano mais úmido, né? Isso também é importantíssimo para o planejamento energético do Brasil. Então, vai lá, eu estou falando sobre previsão do tempo. É importante para a agricultura, que é responsável por 40% da energia no Brasil, e é importante também para a geração de energia elétrica, que vai alimentar não só as cidades, como também vai alimentar as indústrias que produzem o restante do PIB do Brasil. Então, vocês conseguiram observar o quão é importante a previsão do tempo para a economia brasileira? Conseguiram perceber isso? Tá? É por isso, gente. Espera aí. Isso. Então tá aqui, ó. É importante para a agricultura, tá aqui, ó, a imagem. É importante para a geração de energia elétrica. E aí, aqui eu tenho uma foto de Itaipu,
tá? Que é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Tá? Depois vocês vão provavelmente ter aulas de fontes de energia, isso vai ficar bem claro para vocês. Tá? Essa foto aqui ela é interessante, porque eu sempre vi essas fotos nos livros, né? Mas a gente não consegue ter a noção do tamanho dessa bagaça aqui até você ir lá. Né? Eu já fui em Itaipu e ela é gigantesca. Tá? Para vocês terem uma noção, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, está vendo esse pontinho quadradinho aqui, que eu coloquei o mouse, essa coisinha quadradinha aqui, ó, isso aqui é o prédio é o prédio da administração geral, é um prédio de 7 andares de altura, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho da hidrelétrica, tá? E vale lembrar que a hidrelétrica é isso aqui, tá? A hidrelétrica, onde se gera energia, é aqui. Isso aqui é o vertedouro, ou seja, quando o lago está muito cheio, eles abrem o vertedouro para a água sair, né, e não extravasar por cima da hidrelétrica. Tá? Então, aqui, por exemplo, não se gera energia elétrica. Tá? Então, vejam lá, é importante prever o tempo por causa da nossa agricultura, é importante prever o tempo por causa da geração de energia elétrica, e, em última escala, é importante prever o tempo porque a água que a gente consome nas grandes cidades também vem dos rios, também vem da chuva, tá? Então, são 3 áreas muito importantes para o planejamento governamental, tá? Que dependem diretamente de você prever o tempo. Beleza, gente? Dúvidas? Alguma dúvida nessa área? Pessoal? Eu não. Não? Certinho? Sim. Ok? Legal. Tá? Professor, com essa explicação, eu e Maria, a gente estava assim, vendo assim, o lado de ajudar as pessoas, o mundo, o lado assim, humano. Muito bobinhas a gente. Maria, ai meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Nosso pensamento está muito pequeno. O que será de nós? Não, mas olha só, é o que eu estou falando, eu gosto muito dessa forma de pensar de vocês, entendeu? Agora, imagina, isso é uma questão que pode cair numa redação. Tá? Gente, geografia é uma das matérias que mais contribuem para temas na redação. Tá? Então, na época que eu fiz vestibular, eu fiz uma prova discursiva, tá? Que tinha tema de energia elétrica, por exemplo. Tá? Então, é legal que você pode apresentar essa escala do cotidiano. Qual a importância das fontes de energia para o Brasil, a matriz energética brasileira? Você pode falar desse cotidiano, mas é importante você ter a noção também do macro. Né? E aí que eu estou falando, um dos conceitos mais importantes da geografia é a escala. A todo momento a geografia está falando de escalas diferentes do nosso cotidiano. Tá? E é por isso que muitas das vezes, quando a gente olha com a nossa visão do dia a dia, a gente não consegue ver o maior, o macro. Tá? É como, por exemplo, a questão da Terra plana. Não tem como falar de geografia sem falar de Terra plana. Né? Quando eu olho a Terra com o meu olhar do dia a dia, a Terra parece plana. Porque eu olho o horizonte, é plano, eu vou para todos os lugares, é plano. Né? Campos, então, é mais plano do que a Terra plana. Né? Tudo plano, beleza. Só que, só com os meus olhos do dia a dia, isso não responde o mundo como ele é de verdade. Por quê? Porque o mundo tem escalas diferentes. Né? Então, se eu me afastar o suficiente do mundo para ver, eu vou ver que o mundo é redondo. Né? Então, hoje em dia, nas ciências, acontece muito disso. O nosso cotidiano, os nossos sentidos, o nosso convívio com as pessoas nos diz uma coisa. Mas quando a gente analisa algo em escalas diferentes, né, a gente vê que existem mais coisas, existe o macro. Isso serve tanto para as ciências da natureza, quanto também para as ciências sociais, para a sociedade. Né? Então, por isso que quando um político fala, por exemplo, de contas do país, e aí ele tenta simplificar para o eleitor, explicando sobre as contas de uma família. Imagina você sendo um pai de família, e aí você pega um dinheiro emprestado no banco, você tem que pagar. Não sei. É um péssimo exemplo. Por que é um péssimo exemplo? Porque um país não é uma família.
Tá? Nós não temos uma pessoa pegando um dinheiro com banco. Um país são milhões de pessoas, um governo são milhares de pessoas, um governo tem várias escalas de interesse diferentes. Quem não garante que o governo está representando, por exemplo, o banco? Então, quando você vai pegar um empréstimo em nome do povo brasileiro com o banco, será que você está pensando no povo brasileiro ou será que você está pensando no bem do banco? Né? Então, isso, numa escala de família, não existe. Né? Um pai de família aí no banco, ele nunca é dono do banco, ele nunca vai ser a pessoa que vai estar pensando no banco, ele vai estar pensando no quê? Na família dele e na importância ali que ele precisa daquele dinheiro. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente pega e estuda as ciências, a gente está falando de escalas acima do nosso cotidiano. Tá? Mas eu gostei muito da forma de pensar, tá, de vocês. Eu acho que, no final das contas, tem esse ponto também, que é o ponto social, é importante. Agora, é claro que quando um governo vai investir bilhões, aí vai lembrar, o dinheiro de um governo é basicamente o dinheiro de todos nós. Então, também não é um dinheiro infinito. Tá? Então, o que acontece? E é legal, porque isso também é uma outra pergunta que hoje eu não vou falar, não, mas eu vou largar aí para vocês. Quem fabrica o dinheiro? Alguém sabe quem fabrica o dinheiro? Quem fabrica dinheiro? Quem que imprime o dinheiro? Alguém sabe qual é o instituto que faz isso? Qual é a instituição que faz isso? A Casa da Moeda? Casa da Moeda. E a Casa da Moeda está sob ordem de quem? Quem manda na Casa da Moeda? Alguém sabe? Quem que basicamente manda a Casa da Moeda fazer dinheiro? Banco Central, o governo, não sei. Banco Central, Ministério da Fazenda e, em última instância, o governo. Pergunta, se o governo é o que manda fazer dinheiro, por que o governo tem dívidas? Por que ele não pode... Porque tem Porque, tipo assim, eu acho que tem a ver com a corrupção também, né? Tipo Mas assim, então, por que ele manda fazer mais dinheiro? Para alguém roubar mais. Estou roubando pouco, quero que roubar mais. Faz dinheiro. Tem um negócio lá com o barril de petróleo, sobe o preço, sei lá, desce o preço, e aí depois tem o dólar. Muita confusão. Não é nossa matéria hoje, mas assim, fica aí a dúvida. Pesquisem aí, né? É interessante isso, tá? A gente vai entender, e vocês vão entender na pesquisa de vocês, que o dinheiro, ele é, na verdade, um instrumento que dá fluidez às trocas. Ele não tem valor nele, contido nele. Nós conferimos valor a ele. Tá? Nós, eu digo assim, o ser humano confere valor a ele. Mas o dinheiro é um papel que representa algo que tem valor. Né? E, na verdade, o que é a riqueza? A riqueza é o trabalho. Então, o dinheiro, basicamente, ele equaciona a riqueza produzida por um país através do trabalho do povo desse país. Tá? É complexo, é bastante complexo, é por isso que existe toda uma faculdade de economia, tá? Mas, simplificando bastante, tá? O dinheiro não tem valor em si. Tá? E é por isso que você não pode simplesmente sair fabricando mais dinheiro. Tá? O dinheiro é algo que representa valor. E para eu poder fabricar mais dinheiro, eu tenho que ter essa coisa de valor que ele representa guardado. Tá? Seja ela bens públicos, ouro, dólar, ou até mesmo o trabalho do trabalhador brasileiro. Tá? Mas assim, não quero confundir a cabeça de vocês agora não. Tá? Vamos voltar aqui para clima. Tá? Pessoal, agora já são 9h27, a aula vai ter que horas? Só para saber. Vocês lembram? Até 10 horas, né? Olha, professor, eu acho que é até 10 horas. Deixa eu olhar aqui pelo cronograma dos outros aqui, professor. É até 10, porque 10 já tem outra. 10 horas, né? Mas aí vocês precisam de um tempinho ou eu posso ir até 10 horas, né? Se quiser dar um tempinho, não vai ser ruim, não. 5 minutinhos, né? Para beber uma aguinha, né? Beleza, tá bom. Então, vamos lá. Galera, então, basicamente, o que a gente vai falar agora, a gente já viu a diferença entre tempo e clima, a gente já viu a importância da meteorologia para a economia de um país, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aonde o clima acontece, né? Onde todo show acontece, que é basicamente na atmosfera. Tá? E o que seria a atmosfera? A atmosfera
é essa parte, né, física, tá? Onde todos os fenômenos climáticos ocorrem. Tá? É legal porque na geografia, se você for dividir a Terra e os seus elementos físicos, a gente poderia dividir todos os elementos físicos da Terra em três áreas, né? Ou 3 esferas que se conjugam. Tá? Então, basicamente, a Terra ela tem uma esfera de ações físicas que seriam o que a gente chama de litosfera, que é toda essa parte física, tá? Sólida, continentes, o núcleo, manto, né? É aquela parte que vocês devem ter já estudado, que é tectonismos e coisa e tal. Tá? Você tem a hidrosfera, que é a parte toda líquida da Terra, ou seja, os rios, lagos, os oceanos, aonde acontece também o ciclo da água e coisa e tal. E nós temos a atmosfera. A atmosfera é essa parte gasosa. Então, simplificando do super simplificando, né? Sólido, a parte sólida da Terra, a parte líquida da Terra e a parte gasosa da Terra. Tá? É importante a gente entender o seguinte, é que na conjunção desses 3 fatores físicos, você vai ter o 4º fator físico, que é a biosfera. A biosfera, ou seja, seria o conjunto de todos os seres vivos da Terra. Tá? Tire qualquer um desses elementos, altere qualquer um desses elementos, você vai afetar diretamente a biosfera. Tá? Vale lembrar também que a biosfera ela também interfere nesses elementos aqui, principalmente quando a gente está falando localmente. Então, ela pode interferir tanto na hidrosfera, quanto ela pode interferir na atmosfera. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas quando você está falando de biosfera alterando o meio ambiente, você está falando do ser humano, né? Você não está falando de outros animais, porque os outros animais e plantas vivem em harmonia com a natureza. Não, não é bem por aí. Tá? O que a gente pode ver é que ao longo dos milhões de anos, tá? Tanto as questões físicas podem se alterar, quanto a própria biosfera pode se alterar, alterando os aspectos físicos. Por exemplo, há uns 3 bilhões de anos atrás, surgiu uma classe de bactérias que faziam fotossíntese. E pela primeira vez, né, o oxigênio ele começou a ser liberado nos oceanos. Quando os oceanos ficaram, né, lotados de oxigênio, esse oxigênio começou a extravasar para a atmosfera. Eu estou falando de um período da história da Terra em que não existia oxigênio na atmosfera. Então, a gente pode dizer que bactérias alteraram a composição química da atmosfera. Né? E assim vai, ao longo dos milhões de anos, a gente pode observar a natureza alterando as questões físicas e as questões físicas alterando a natureza. Agora, é fato que quando a gente está falando sobre mudanças, por exemplo, climáticas, elas aconteceram naturalmente ao longo de milhões de anos. Tá? Sempre aconteceram. Então, quando você analisa rochas, quando você analisa as camadas de gelo, né, lá na Antártida, você pode ver que a temperatura da Terra, por exemplo, mudou. Existem períodos que a Terra está muito quente, existem períodos que a Terra entra no que a gente chama de eras glaciais, né? E aí a cara pode dizer, pô, mas esse período o ser humano já existia? Já era o ser humano que está fazendo essa porcaria? Né? Não. Né? Vários fatores interferiam, e a gente vai falar sobre alguns desses fatores aqui. Né? Eles interferiam na temperatura da Terra. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas peraí, agora eu entendi bagaça nenhuma. Se você está falando que antes do ser humano surgir, já existiam alterações climáticas, né? Já existiam mudanças climáticas, por que você está falando agora que o ser humano é que está causando a alteração climática? Bem, uma coisa que os cientistas perceberam ao estudar a mudança do clima ao longo dos milhões de anos é que essas mudanças de climas geralmente acontecem de forma muito gradativa, muito lenta. Né? Até quando você tem um grande evento cataclísmico, como, por exemplo,
um mega asteroide atingindo a Terra, ou uma mega erupção que tampa parte da atmosfera, coisa e tal. Mesmo assim, as mudanças climáticas levam, às vezes, milhares de anos para acontecer. Tá? O que hoje os cientistas estão observando é que a gente está alterando o clima da Terra no ritmo de, ao invés de milhares ou milhões de anos, a gente está em ritmos de décadas. Então, por exemplo, quando eu mostrei para vocês lá na primeira imagem, a temperatura da Terra, a temperatura média da Terra subindo 1 grau, 2 graus em 100 anos, vale lembrar que no período histórico conhecido como Permiano, que foi há 250 milhões de anos atrás, a temperatura global subiu 6 graus em 1 milhão de anos. Ou seja, durante 1 milhão de anos, a temperatura média da Terra subiu 6 graus. Isso foi um dos motores da maior extinção em massa da história da Terra. Ou seja, a grande extinção do Permiano, que matou, né, 9 em cada 10 espécies de criaturas vivas na Terra. Né? Então, vejam vocês, precisou, né, de milhares de anos para a temperatura da Terra subir 6 graus, e isso foi o suficiente para extinguir boa parte da vida na Terra. E a gente, o ser humano, conseguiu isso em 100 anos, né? Ou seja, conseguiu 1/3 disso em 100 anos. Então, as consequências dessa mudança climática para a vida na Terra como um todo, elas são inestimáveis, assim, a gente não consegue nem prever. Tá? Mas eu espero não estar assustando vocês não, tá, gente? Não é para ficar assustado, não. Tá, é para ficar assustado sim, tá? Mas vamos lá. Beleza, posso continuar aqui? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, né? Essa área onde tudo isso muda, tá? A atmosfera, então, é basicamente esse corpo gasoso que envolve a Terra. Pergunta, o que mantém a atmosfera presa à Terra? Por que a atmosfera simplesmente não sai flutuando no espaço? Alguém pode me responder? Um chute. Gravidade? Um chute? Olha só, foi no ângulo, tá? Golaço. Porque é isso. O ar, ele tem peso. O ar é algo que existe. É matéria. Então, como matéria, ele fica preso à Terra pela gravidade. Tá? Então, é a gravidade da Terra que mantém a atmosfera. Por que a Lua, por exemplo, não tem atmosfera? Porque ela é tão pequena que a gravidade dela não consegue prender gases no seu entorno. Tá? Então, a Lua não tem atmosfera. Tá? Então, é basicamente a gravidade que mantém a nossa atmosfera, né, aqui no planeta. Tá? E a atmosfera, apesar de ter até 600 quilômetros, né, chega até aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho uma figura aqui que está mostrando 500 quilômetros, ou seja, a espessura da atmosfera chega a 500 quilômetros de altura. Tá? É muito alto. Mas se você comparar a espessura da atmosfera à Terra, né, a gente percebe que, na verdade, a atmosfera é uma fina camada que envolve o planeta. Então, se eu pegasse, por exemplo, a Terra e reduzisse ela ao tamanho de uma bola de praia, de mais ou menos 1 metro assim, né, de circunferência, de diâmetro, a gente poderia dizer que a atmosfera seria o equivalente a uma fina camada de tinta em volta dessa bola. Tá? Então, a atmosfera, comparada à Terra, é muito fina. Tá? E aqui, gente, um parênteses muito importante. Existem fenômenos da natureza, alguns desses fenômenos acontecem na litosfera e outros acontecem na atmosfera. Quando a gente fala de, assim, olha, o ser humano está alterando o clima, o ser humano está alterando a natureza e vários fenômenos da natureza mostram como o ser humano está afetando olha só, a gente tem que saber separar. Por exemplo, tremores de terra ou tsunamis. Esses fenômenos, eles acontecem no interior da Terra. Né? Não tem nenhuma interferência do ser humano. Tá? Então, mesmo que o ser humano pare de agredir a natureza, pare de queimar as florestas e que a gente vire super hippie e viva em harmonia com a natureza. Né? Vamos viver em harmonia com a natureza. Tá? Mesmo assim, vão continuar acontecendo
tremores de terra, tsunamis, porque são fenômenos que acontecem no interior da Terra. Agora, furacões, tornados, tempestades tropicais, né? Esses são fenômenos que acontecem na atmosfera e, inclusive, já acontecem naturalmente. Tá? O que a gente está vendo com o tempo é a intensificação desses fenômenos. Aí sim, isso tem culpa do ser humano. Tá? Ou seja, a gente pode dizer, olha só, é o ser humano alterando quimicamente a atmosfera que tem provocado a intensificação desses fenômenos. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera. A gente divide a atmosfera, peraí, o ser humano divide a atmosfera, tá? No ser humano. A ciência divide a atmosfera para facilitar o estudo. Tá? Basicamente, a ciência faz isso. Ela pega o mundo real e divide para, né, estudar essas partes, que é muito mais fácil estudar as partes do que o todo. Tá? Então, vejam só, essas divisões elas seguem uma ordem física, ou seja, uma característica da atmosfera. Tá? Muitos alunos têm dificuldade de decorar esses nomes aqui. Tá? Assim, é necessário decorar esses nomes? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Olha, eu acho que seria legal. Olha, com o tempo, você vai lendo aquilo ali, aquilo vai ficando na sua cabeça. Mas, assim, se não conseguir, e tem muita coisa para estudar, tem que, pelo menos, saber a primeira camada, tá, que reveste a Terra. Ou seja, é a primeira parte da atmosfera, que é a troposfera. Tá? Por que a troposfera? Porque, basicamente, todos os fenômenos climáticos acontecem na troposfera. E a troposfera vai de nível do mar, aonde nós estamos agora, até mais ou menos 10 quilômetros de altura. Tá? É interessante a gente lembrar que 95%, vejam só, 95% de todos os gases da atmosfera estão concentrados na troposfera. Tá? Então a pessoa diz assim, pô, você falou que a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Então você está querendo dizer que 95% de todos os gases estão na primeira camada? Sim, estão na primeira camada. Né? As outras camadas você dilui, né, os outros 5%. Tá? E vale lembrar que, por exemplo, a exosfera, lá 500 quilômetros, é tão rarefeita, a atmosfera é tão rarefeita, que muitos satélites e até a Estação Internacional Espacial, elas, né, orbitam a Terra nessa escala, nessa camada. Tá? Ou seja, a Estação Espacial Internacional não está no espaço exterior, está dentro da nossa atmosfera ainda. Tá? Mas é tão rarefeita que você não consegue, né, ver mais uma atmosfera. Na verdade, quando você passa a estratosfera, quando você passa a troposfera e chega no limite final da estratosfera, você já não consegue ver mais a atmosfera, o céu já escurece, né? Porque já não tem quase gases nenhum ali. Na verdade, se você, por exemplo, subir um morro muito alto, você já começa a sentir os efeitos da ausência de oxigênio. Tá? Não sei se alguém... que hoje só tem meninas aqui, né? Mas não sei se vocês acompanham os jogos da Libertadores. Mas é muito comum times brasileiros irem jogar, né, nos Andes e sentirem falta de ar. Tá? Já viram isso acontecer? Algumas de vocês já viu isso acontecer? Eu não acompanho muito, mas assim, às vezes alguns jogadores, tipo assim, quando vai para um país mais frio, eles vão mais antes para ver como é que é o ambiente, questão também do fuso horário. Sim, sim. Tem o fuso horário, né? O jet lag. A Maria aqui colocou sim também, né? Alguém ia falar ou isso é resíduo do meu áudio? Não sei. Mas assim, tem a questão do frio e tal, mas assim, na altitude, você também tem um ar mais rarefeito. Ou seja, por exemplo, no Himalaia, né, no Everest, que está a 8 quilômetros de altura, é o pico mais alto
né, da Terra. Para você escalar de forma segura o Himalaia, você precisa ter reservas de oxigênio. Por quê? Porque chega um momento em que o ar é tão rarefeito que a pessoa não consegue respirar, né? E pode até criar embolia, pode até gerar feridas no pulmão, né? E a pessoa tem embolia pulmonar e coisa e tal. Então, tipo assim, é muito perigoso. Muita gente morre subindo o Everest, principalmente porque o ar está tão rarefeito que qualquer coisa que você faça é muito difícil, né? Porque você tem pouco oxigênio disponível. Tá? E é interessante que você, quando vai subir o Everest, você nunca sobe de vez. Pega um avião, desço lá, né, sei lá, no Nepal e de repente vou dar uma subida. Não, é uma viagem de mais de um mês, porque você sobe, né, aí você tem um primeiro acampamento ali a uns 3, 4 mil metros de altura, né, aí depois você sobe mais um pouquinho, fica algumas semanas no segundo acampamento, que está lá uns 5, 6 mil metros de altura, né? E aí depois de várias semanas se ambientando ao local, né? Aí você dá aquele ataque final para subir o Everest. Tá? E mesmo assim, muitas pessoas morrem, tá? Porque é um ambiente muito inóspito, tem muito pouco oxigênio. Tá? Nos Jogos da Libertadores não chega a ser tão dramático, porque a gente está falando de cidades a 2 mil metros acima do nível do mar, falando 3 mil metros acima do nível do mar, né? Ou seja, não chega a 8 quilômetros, a 8 mil metros. Tá? Mas mesmo assim, já é um ar tão rarefeito que, por exemplo, pessoas mais sensíveis sentem dor de cabeça, letargia. Né? Aí a pessoa pode perguntar assim, mas professor, é a galera que mora lá, eles não têm esse problema? Não. Por quê? Porque basicamente com algumas semanas o seu corpo se adapta. Como que ele se adapta? Ele fabrica mais hemácias, ou seja, são células do sangue, o que aumenta a eficiência do corpo para distribuir o oxigênio. Né? E é por isso que a Mariana falou que muitas das vezes os jogadores, o ideal é isso, os jogadores irem para esses lugares, ficarem alguns dias, algumas semanas para se adaptar. Agora, em jogos de futebol, por exemplo, isso não é possível, porque o cara joga quarta, domingo já tem que estar jogando de novo em outra cidade. Né? Então, o que eles fazem? Eles vão na hora, chegam lá na hora, né? Jogam e descem. Né? Mas, assim, mesmo assim, muitos jogadores sentem bastante o efeito da falta de ar. Tá? Então, essa é uma coisa que parece meio burro, não sei, mas isso já foi questão de vestibular, porque envolve, né, questão de altitude, envolve questão de atmosfera e envolve biologia também. Tá? Então, quando estou falando sobre um assunto transversal, está aí. Ó, tá? Mas então, basicamente, a troposfera é onde está todos os gases que a gente precisa. Tá? E depois da troposfera vem a estratosfera, que seria exatamente essa camada entre 10 quilômetros e 50 quilômetros de altitude. Tá? Interessante que a maioria dos aviões, né, desses aviões comerciais, né, eles voam acima da troposfera. Né? Por que eles voam acima da troposfera? Porque lá tem menos gases. Então, isso faz com que o avião tenha menos resistência do ar, ele economiza combustível, tá? E ele também tem uma viagem mais tranquila, ou seja, é mais difícil de você ter turbulências e coisa e tal. Por quê? Porque você está viajando muito alto. Agora, qual é a questão? Como você está viajando muito alto, o avião não pode estar aberto, ele não pode estar simplesmente aberto. Por quê? Porque o lado de fora tem tão pouco oxigênio, a pressão é tão baixa, que as pessoas não conseguiriam respirar. Né? Sem falar da temperatura. Na estratosfera, a temperatura chega a menos 40 graus. Né? Então, o avião ele é hermeticamente fechado e ele é pressurizado para que as pessoas dentro do avião possam respirar. Tá? Então, não sei se vocês já viajaram de avião. Né? Não sei se alguém aqui já viajou de avião, mas quando você entra no avião, a aeromoça fecha a porta, que é grossona, assim, ela fecha a porta, e depois o avião começa, né, a pressurizar. Né? Você até sente uma pressãozinha no ouvido. Tá? Por quê? Porque eles não pressurizam o avião equivalente à pressão da atmosfera no nível do mar. Eles pressionam a nível de mais ou menos 2.300 metros.
eu estou falando sobre pressão, mas eu acho que eu não sei se vocês entenderam bem. O que é pressão atmosférica? Vocês podem me dizer o que é pressão atmosférica? Alguém sabe o que é pressão atmosférica? Alguém sabe o que é pressão atmosférica? Estudaram isso em física? Estão me ouvindo? Professor, não sei falar sobre isso, não. Nem eu. Não, olha só. Não, parece ser tão fácil, mas Não, porque, olha Parece só. que a gente sabe, mas a gente não sabe. Não, sim, porque é uma palavra que vocês já ouviram, né? Tipo assim, a pressão atmosférica é o seguinte. Imaginem todos esses gases. Eu falei, a atmosfera tem 500 quilômetros de altura, né? Imagine todos esses gases sobre a sua cabeça. Elas exercem um peso, não é verdade? Um peso. Então, esse peso que esses gases exercem é o que a gente chama de pressão. Na verdade, pressão atmosférica, tá? Que é basicamente todo o peso dos gases sobre o corpo que está aqui. Tá? É interessante a gente entender o seguinte: quando a gente, por exemplo, mergulha numa piscina, se vocês já mergulharam numa piscina e foram para o fundo da piscina e deu uma pressão no ouvido de vocês, isso já aconteceu? Vocês mergulharem tão fundo que deu uma pressão no ouvido? Né? Pensem, a piscina é cheia de água. A água é muito mais densa do que o ar. Então, quando você desce uns 3 metros, 2 metros, né, numa piscina, todo aquele peso daquela água já vai em cima do seu corpo. Você consegue sentir isso. E como você sente isso? Principalmente tentando se deslocar, né? E também nos seus ouvidos. Você sente aquela pressão. Tá? Então, basicamente, o que a gente chama de pressão atmosférica é o peso da atmosfera sobre o indivíduo. Agora, quando você, por exemplo, sobe um morro, como eu falei para vocês, 95% dos gases estão próximos, né, na troposfera, próximos ao nível do mar. Quando você sobe um morro, significa dizer que tem menos gases em sua volta. Então, como tem menos gases, significa dizer que a pressão é menor. E você também sente isso, principalmente no ouvido. Não sei se alguém já subiu uma serra aqui, né, e já no ônibus ou no carro, de repente começou a sentir uma pressão no ouvido. Não sei se vocês já sentiram isso. Né? Se alguém sentiu, pode falar. Não, uma vez eu fui lá em Santa Maria Madalena, fui em Friburgo e eu senti essa pressão. Por que aconteceu? Você subiu de carro na serra e a pressão foi caindo, e aí o ouvido sente primeiro. Por quê? Porque dentro do ouvido tem um tímpano, né? Que é um tecido muito fino, e ele é muito sensível à variação de pressão. Né? Então, se o ambiente de fora está menor a pressão, os seus tímpanos fazem assim, ó, meio que empurrado para fora. Né? E aí você sente uma pressão no ouvido. Se você está num lugar em que a pressão é muito grande, como, por exemplo, debaixo de uma piscina, aí os seus tímpanos são, né, apertados, e aí você também sente uma pressão no ouvido. Tá? Dentro do avião acontece a mesma coisa, porque eles pressurizam o avião, tá? Mas eles não pressurizam o avião como se fosse no nível do mar. Eles pressurizam o avião como se estivesse a 2.000 metros de altura. Por quê? Porque aí a pressão é um pouco menor. Então, imaginem um avião. Imagine um avião. Um avião é basicamente um charuto com asas. Né? O avião, aquele mega bem desenhado por mim, ele é basicamente um charuto, né, com asas. Dentro desse charuto, ele é pressurizado, ou seja, nem entra ar, nem sai ar. Tá? Por quê? Porque do lado de fora, a 10 quilômetros de altura, o ar é tão rarefeito que você não conseguiria respirar. Tá? Então, vejam vocês, por que a gente às vezes vê em filmes o pessoal trocando tiro dentro de um avião? E isso é um caô absurdo, isso é uma mentira absurda. Nunca daria para você trocar tiro dentro de um avião. Porque se um tiro furar a fuselagem do avião, tá? Todo aquele ar que está dentro do avião vai querer escapar de uma vez só. Isso abriria um buraco enorme no avião. E as pessoas dentro do avião seriam cuspidas para fora do avião. Né? Então, tipo assim, por que isso acontece? É por uma questão de diferença de pressão.
Ou seja, o ar fora do avião é muito mais rarefeito do que o ar dentro do avião. Tá? Gente, é física. É física e química. Vocês devem ter estudado isso. Quando a gente estuda, por exemplo, a gente estuda estados físicos da matéria. Líquido, sólido, gasoso. Vocês já devem ter estudado que existe o quê? Para você alterar a água, o seu estado físico, você tem que aquecer a água. Né? Agora, é interessante que também tem uma questão de pressão. Quanto menor for a pressão, né, atmosférica sobre aquela água, né, mais rápido a água ferve. Se a pressão for maior, mais demorado a água, né, ferve. Você precisa de mais temperatura. É assim, por exemplo, que a panela de pressão funciona. O que é a panela de pressão? Você tem uma panela que fecha o ar ali dentro, né? E aí o que acontece? Aumenta a pressão dentro da panela. Tá? Como a pressão dentro da panela é maior, você precisa de uma temperatura maior para ferver a água. Então, se a água ferve normalmente a 100 graus, dentro de uma panela de pressão, para ela ferver, ela precisa de 120 graus. Então, fica mais quente e ela cozinha os alimentos mais rápido. Agora, é claro que uma panela de pressão tem que ter uma válvula, porque senão ela explodiria. Então, aquela válvula, ela faz o quê? Ela controla a pressão dentro da panela, para que a panela, dentro da panela, a pressão esteja mais alta, tá? Mas que ela não exploda. Tá? Então, por que eu estou falando esse negócio de pressão? Porque, basicamente, isso vai alterar também na hora de te ver o clima. Muito da atmosfera, muito do deslocamento da atmosfera tem a ver com temperatura e tem a ver com pressão também. Tá? Pressão atmosférica e temperatura da atmosfera. Se você souber essas duas coisas, se você entender que a matéria, para se deslocar, precisa de temperatura e precisa de pressão, isso já vai estar bem legal hoje. Já é um bom entendimento. Deixa eu viajar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem a importância da pressão. Tá? Marte, o planeta Marte. Né? Os cientistas já sabem que Marte, no seu primeiro bilhão de anos, ele foi um planeta muito parecido com a Terra. Ou seja, ele tinha uma temperatura boa, amena, 20 graus e coisa e tal, e ele tinha oceanos de água líquida. Né? Isso no seu primeiro bilhão de anos. Só que o que aconteceu? Marte, hoje, quando você olha o planeta, e vários robôs já foram para lá e coisa e tal, Marte é um planeta que é um deserto gelado. Nem tem água e a temperatura é muito baixa. Aí a pessoa pergunta, os cientistas se perguntam, por quê? O que aconteceu com Marte? Bem, o que aconteceu com Marte é que Marte é um planeta muito menor que a Terra. Ele é quase a metade do tamanho da Terra. Então, Marte não conseguiu prender a sua atmosfera por muito tempo. Né? Além do mais, o campo protetor, que a gente vai falar daqui a pouco, o campo magnético de Marte, foi sumindo com o tempo. Né? E aí isso fez com que o Sol expulsasse a atmosfera de Marte. Então o que aconteceu? A pressão atmosférica, o peso que a atmosfera faz sobre as coisas foi diminuindo. Com uma pressão atmosférica menor, aquela água que tinha em Marte, ela começou a evaporar. Ah, por que, professor? Mas Marte ficou mais quente? Não, a pressão caiu. Como a pressão caiu, não precisava de uma temperatura muito alta para os oceanos ferverem. Então os oceanos foram fervendo aos poucos, virando vapor e também foram sendo expulsos, né, do planeta pelo Sol. Né? Então, gente, daí a importância de entender a pressão e a temperatura vão determinar se você vai ter água em estado líquido ou não. Tudo bem, gente? Ficou confuso? Pode falar para mim. Depois eu tento repetir. Eu estou vendo aqui que já deu a nossa hora, tá? Mas a gente vai ficar aqui hoje, então. A gente está falando sobre a atmosfera, a gente está falando sobre as camadas da atmosfera, e a gente está falando sobre a composição da atmosfera. Tá? Se vocês não entenderem, eu não sei se vocês viram lá no WhatsApp, mas eu coloquei um link que é do blog, né? O blog que eu tenho lá. O blog eu uso basicamente para colocar conteúdo extra
para vocês lerem e estudarem. Tá? Então, dê uma olhada lá no blog, eu botei uma postagem especificamente para o pré, para essa aula. Tá? Vai ter algumas reportagens da BBC, vai ter uns capítulos digitalizados de livro didático. Para quem não tiver livro didático, pode dar uma estudada lá no capítulo sobre clima. Tá? E eu também coloquei um documentário, tá? Que está no YouTube, que é um documentário sobre aquecimento global. Tá? O documentário é grande, tem umas 2 horas, mas ele é muito bacana, então eu acho muito interessante que vocês assistam. Então, assim, se der, se vocês tiverem tempo, dê uma olhada lá no blog, dê uma estudada naquele material, que já vai ficar mais fácil na cabeça de vocês para a nossa próxima aula, que muito provavelmente vai ser semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-lugar. Tá, gente? Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Eu sei que está acabando a aula, mas tem alguma dúvida? Não, professor. Muito obrigada pela aula. Muito esclarecedora, foi muito bom. Tá, gente, olha, espero que esteja bacana e a gente, semana que vem, volta para né, continuar esse conteúdo. A gente vai voltar daqui da onde a gente parou. Eu estou gravando essa aula exatamente para quem não conseguiu assistir a aula, semana que vem, se quiser, vai poder vir aqui, tá? O cara já sabe mais ou menos qual é o caminho da aula, tá? Beleza, gente? Ó, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Semana que vem estamos aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana.